Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. E, como vocês já devem saber, saiu o trailer oficial da Netflix sobre a série que eles estão produzindo. Na verdade, já produziram. Estamos apenas aguardando o início da transmissão, que é a série The Witcher, né? Que conta aí no elenco com um ator mais conhecido dentre todos eles, pois a maioria são desconhecidos para o público mainstream ou até mesmo iniciantes, né? Conta aí com o ator Henry Cavill, que é, bem ou mal, né, gostem ou não, quem de fato tem, digamos, um marketing maior e ajuda, sem sombra de dúvidas, a divulgar e fazer um marketing da série. Apesar de que pessoalmente eu não teria escolhido ele para o papel. Mas eu não vou retomar esse assunto, não vou entrar nessas considerações, porque eu já fiz isso antes. Tá aí num vídeo na playlist chamada Papo de Corvo, quando saiu as primeiras imagens também oficiais sobre a série. Quando elas foram divulgadas, alguns de vocês me pediram para fazer alguns comentários sobre isso, eu os fiz. E como o vídeo teve uma boa recepção, bastante comentário e tal, eu resolvi, agora que saiu o trailer oficial, fazer um round 2 de comentários acerca da série. É padrão, mas eu acho importante, válido repetir, que são muitos poucos elementos, e eu creio que sejam poucas as coisas realmente táteis, as quais nós podemos traçar alguma linha de raciocínio, de pensamento, refletir mesmo criticamente sobre isso. Como eu havia dito anteriormente, eu normalmente não adoto muito essa postura de fechar argumentos ou criticar ferrenhamente um material que eu não tenha apreciado, porque isso não faz o menor sentido. Eu preciso assistir o material, preciso ter contato com o material para poder criar alguma linha de raciocínio, alguma linha de pensamento acerca dele, que realmente diz respeito a esse objeto, né? Que esse objeto possa, no meu contato com ele, ser realmente analisado. Fotos, trailers, são sempre materiais muito pobres nesse sentido. Eles dão apenas pequenas impressões, eu digo, sobre o material como um todo. São fragmentos do material, né? É como você ter, por exemplo, uma estátua de cristal, né, uma estátua de vidro, ela cai no chão e espatifa. Se você chama alguém para a sua casa e mostra os vidros quebrados no chão, dificilmente a pessoa vai conseguir fazer um mosaico mental, né, ou vai conseguir dizer do que se trata aquilo que está ali, né? É o mesmo caso aqui, são muitos fragmentos. Ver o todo é preciso uma apreciação maior em relação à obra. Seja para filmes, livros ou qualquer coisa que valha, normalmente eu tenho esse tipo de postura. Então, serão apenas considerações ou algumas impressões a partir desses fragmentos que foram mostrados e que eu retomo e reafirmo. Não são considerações conclusivas e nem fechadas, né? Muitas coisas eu já havia dito no vídeo anterior, quando as fotos saíram, e eu não vou retomar aqui, né? Algumas coisas eu acho que não são mais necessárias. Se vocês tiverem interesse, curiosidade, quem não ouviu o áudio anterior, consulte aí na playlist Papo de Corvo, que vai estar lá. Vamos para o trailer então, que interessa. Eu vou apreciar o trailer aqui com vocês e fazendo algumas pausas e alguns comentários a partir do que vier à minha mente. Como eu sempre falo também, eu gosto de associação livre. Gosto de pensar, de criar e não trabalhar com um roteiro prontinho. Vamos lá então. Vamos dar início então. I remember hearing stories about witches. Foi de relance, foi realmente rápido.
É claro que eu estou gravando aí numa resolução um pouco menor, mas saibam que eu preciso fazer isso até para evitar problemas com direitos autorais, né? Porque o vídeo original é da Netflix, ela pode simplesmente vir aqui e bloquear o meu vídeo. Então eu vou gravar aí numa resolução menor, mas se vocês quiserem pegar esses elementos que eu estarei dizendo aqui e vê-los com mais claridade, né, com uma resolução um pouco melhor, basta vocês aí e visitarem o canal, né, da Netflix e assistir o trailer por lá. Pausei o vídeo aqui no momento em que o Geralt vai dar uma pancada aí nessa coisa que está na frente dele aí, né? Mas o que me fez realmente, o que chamou realmente a minha atenção, né, eu acho que vou até voltar um pouquinho aqui, é o corredor. Olha aí, ó. Vou até voltar. Vamos lá. Ó, perceberam? É o corredor. Olha o corredor. Isso aí me fez lembrar, de certa maneira, na verdade foi uma primeira coisa que veio à minha mente. Quando eu olho para esse corredor, eu me lembro da introdução do primeiro game do The Witcher. Algumas pessoas vão falar, é uma adaptação do livro, ok, né? Isso foi o que os produtores e idealizadores da série venderam, que seria uma adaptação do livro. Mas o que nós temos que levar em consideração também, e ter isso em mente quando a gente for avaliar, é que, embora o livro ele traga para nós o cenário e a descrição desse cenário, o Sapkowski ele não é um escritor como o Tolkien, por exemplo. O Tolkien ele não descreve apenas uma colina. Ele descreve o tipo de grama da colina, o tipo de pedra da colina, o peso da pedra da colina, os insetos que tem embaixo da pedra da colina, né, qual é a alimentação desses insetos embaixo da pedra da colina. Sacaram onde eu queria chegar? Na questão de descrição de cenário, de paisagem, não é que o Sapkowski ele seja ruim, né? Ou não quer dizer que o Sapkowski seja limitado nesse sentido. Ele é um pouco econômico. Então, quando nós temos referências estéticas acerca de The Witcher, ou do cenário de The Witcher, é algo inevitável que o que povoa o nosso imaginário, né, o que ocupa o nosso imaginário, são as referências que foram nos apresentadas, né, foram que nós pudemos contemplar, as referências estéticas de imagem e estética foram aquelas que a CD Projekt Red trouxe para a gente através dos games. Quando eu olho para esse salão, eu me lembro justamente da introdução do primeiro game do The Witcher. É muito marcante, né? A estrutura arquitetônica, né? O tipo de luminosidade também, né? A sala na penumbra, a luz que entra pela janela. Isso me fez lembrar da cena de introdução do primeiro game, The Witcher. E que, é claro, né, vai nos remeter ao primeiro conto da obra, né? Não, teoricamente, o primeiro conto que o Sapkowski escreveu, mas referente ao primeiro livro, né? Que é o livro O Último Desejo. Né? Esse livro introduz o bruxo, né? No capítulo 1, e refere-se à estriga. Né? A estriga que o Geralt supostamente foi solicitado para retirar uma maldição. Essa cena me remete justamente a isso. Não sei se será a estriga, mas eu suspeito que sim. Que talvez a série, como uma forma de introduzir também as pessoas, comece como o livro começou. Né? Vá pelo mesmo caminho e introduza o Geralt através do episódio, né? do acontecimento com a estriga. Não vou falar o que acontece, obviamente, porque isso é um spoiler, principalmente para quem não assistiu, para quem não jogou e para quem não leu. Mas para mim, a imagem, a cena é muito clara nesse sentido. Eu acho que se refere a isso, aparentemente. E tenho em mente o que eu disse. Referências estéticas. Nosso conceito de como as coisas devem se parecer ou não,
Os games influenciam o nosso imaginário e com certeza influenciaram também quem escreveu o roteiro, quem produziu a série e assim por diante. Então essas coisas elas vão se misturar, inevitavelmente vão se misturar. O que nós já estamos vendo aí nessa cena, elas já estão se misturando. Luminosidade, estilo arquitetônico. E tá bacana, gente, tá bonito. Né? Se nós tomarmos o que eu acabei de mencionar como referência, tá bonito. Tá realmente muito caprichado. Mas vamos continuar. Is it true what they say? Elves are the originals. Brocklon. Vou voltar um pouquinho aqui, porque aquela caverna tava lindíssima. Olha a luz ali. Eu ainda não sei, eu não consultei nem pesquisei o suficiente para descobrir onde a série foi realmente filmada, né, onde eles trabalharam com ela. Mas, pelo que eu estou percebendo, em questões de estética, o negócio vai ser bem caprichado. Brocklon é uma floresta, não sei se vocês lembram das referências do livro, é uma floresta densa, né? As dríades em Brocklon, elas vivem numa floresta completamente densa, preservada, né? Uma floresta muito antiga. É muito complicado você trabalhar conceitualmente muito próximo realmente da origem, porque filmar em floresta densa é complicado mesmo, né? Imagina as pessoas irem para uma Amazônia da vida filmar na Amazônia. Você morre na Amazônia, rapaz. Né? Não, ninguém entra na Amazônia e começa a sair filmando por lá. Né? Mas é possível sim nós consultarmos e termos acesso a tipos de vegetação que nos remetem a Brocklon. Basta que a floresta seja minimamente preservada, que tenha árvores antigas, né? E algo também que influi nesse tipo de floresta, quando ela é muito densa, é a luminosidade. A luz em Brocklon era algo muito específico, muito marcante nos livros também, porque não apenas a floresta era densa. A floresta também, em alguns setores dela, pela densidade dela, a luminosidade era baixa. Então, luminosidade é algo que tem que ser bem trabalhado e ter bastante atenção quando nós estamos falando de Brocklon. Se aqui for Brocklon, eu creio que é algo que nós poderíamos comentar ou fazer alguns botamentos. Vamos lá. Olha, pela imagem de fundo eu estou gostando realmente do que eu estou vendo. E se essas aí são as dríades de Brocklon, no caso, outra coisa eu preciso dizer. Nós sabemos que as dríades não nascem dríades, elas são transformadas em dríades. Há um processo para se tornar dríade, né? Eu falo isso tanto no sentido fisiológico quanto mental, psicológico, né? Quando nós encontramos dríades, é claro que elas nos remetem a humanoides, mas um aspecto delas é modificado. E esse aspecto é tanto comportamental como também mental. É como se você estivesse lidando com uma criatura completamente diferente. Ela vê o mundo diferente, ela pensa diferente, né? Ela se move diferente. Então é como se fosse um completo estrangeiro em relação ao caráter humano, do comportamento humano mesmo, né? Mas antes de julgar, vamos terminar, né, a cena, que aí talvez eu possa falar com mais propriedade. Eu acho que é Brocklon mesmo. Pela cena aí da City, né? Parece que realmente é Brocklon. São muitas mulheres no mesmo lugar, né? Se tem só mulher e a floresta é densa, é Brocklon, pessoal. As dríades estão muito humanas para o meu gosto, pessoalmente. Esteticamente falando, eu esperava um maior trato com elas, até porque parece que a série não está poupando dinheiro no que consiste a produção. Né? Parece que ela gastou, ela investiu realmente dinheiro e quer que essa série dê frutos, que ela dê lucros. Parece que a Netflix não foi mão fechada.
E nesse sentido dava para caprichar um pouquinho mais nas dríades, né? Elas estão muito humanas, parecem apenas uma tribo, né? Elas parecem uma tribo da floresta. E as dríades não são isso, né? Mas, não vou entrar muito nesses detalhes, mas embora o comportamento delas seja um comportamento afastado e até mesmo xenofóbico em relação aos humanos, e com razão, né, porque os humanos destroem tudo o que eles encontram, inclusive a floresta delas, elas são ameaçadas por vários reinos, né, todos os reinos vizinhos, uh, elas não são somente uma tribo. Elas são quase, elas se tornam, né, elas se transformam em basicamente em quase uma nova espécie, né? Ser dríade não é ser só uma protetora de Brooklyn, da floresta. Ser dríade é ser algo que se difere também, né, que antagoniza com o comportamento humano da destruição da natureza, né? E isso afeta-as mentalmente e corporalmente. Então o aspecto físico delas poderia ter um pouquinho mais de capricho. Em relação à imagem, né, em relação à floresta, olha aí, eu acho que está ok. É uma floresta densa. E a luminosidade é o que está me agradando, tanto na primeira cena como agora na segunda, que mostra um pouquinho o Brooklyn. É algo que está me agradando bastante mesmo. Olha a fotografia. Em termos de iluminação e fotografia, a Netflix realmente escolheu, eu creio que escolheu profissionais adequados para isso. Eles estão caprichando muito. Até então eu estou gostando. Estão explorando luminosidade, estão ressaltando luminosidade e também a questão do cenário e como a gente filma e fotográfica está bastante interessante para o meu gosto. Eu não estou prestando muita atenção no que eles estão falando, mas depois a gente volta. O vídeo é muito curtinho, né? Depois a gente volta e vê isso também. Aqui, como eu parei, já posso aproveitar. Uma coisa que reclamaram muito, né? Os cabelos da Cirila. E também nós temos aqui pela primeira vez, né, uma imagem mais de perfil da nossa Freya Allan. No outro vídeo eu havia mencionado que ela tem 17 anos, né? E o fato de ela ser velha poderia indicar que a série não é uma adaptação literal. Para mim isso está absolutamente claro que ela não será literal. E algo também interessante de mencionar é que teremos que ver como eles vão trabalhar com a personagem em si, porque a Ciri ela tem várias passagens mesmo, ritos de passagem, que envolve a saída dela da vida monárquica, né, para as adversidades do mundo e o tempo dela com os ratos, que eu não sei se a série futuramente vai abordar, mas para a Ciri entrar na série como adolescente, eu havia mencionado no vídeo anterior, que esse ponto de encontro é com o final da saga. A Ciri adolescente é no final da saga. Aqui ela seria uma pirralhinha mimada, uma little brat, literalmente, né? Eu acho que quando a série opta por trabalhar com a Anya, não, com a Freya Allan, né, uma atriz mais velha, e abordando a Cirilla já com uma idade mais avançada, pessoalmente eu acho que a série tomou uma decisão um pouco equivocada, mas isso é uma opinião pessoal minha, até porque é uma adaptação, né? Se eles estão adaptando a obra e não tornando tomando a obra literalmente, criando um produto a partir dela literalmente, eu creio que o mais justo mesmo seria avaliarmos como essa adaptação se dará e se ela realmente funcionará como o roteirista desejou. Mas na minha opinião, o que se perde quando nós pegamos a Cirilla já adolescente, retirando ela da infância, que é o tempo cronológico, né, o marco temporal aqui, é que talvez a relação dela com o Geralt seja prejudicada a partir daí. Eu creio que o sentimento de paternidade que acaba sendo criado entre a Cirilla e o Geralt envolve também muito da Cirilla pequena, da pequenininha, da Cirilla uh, mimada, né, arredia que ele encontra em Brooklyn. Né?
o sentimento de pai e filho começa com ela pequenininha e ela ainda sendo muito influenciada pelo tipo de vida que ela tinha em Sintra, o tipo de criação que ela teve com a avó. E algo que é muito importante nesse ponto da história, e que eu acho que é fundamental ser mencionado, é o imaginário infantil. A Cirila aqui, ela já tinha ouvido histórias sobre o Geralt, sobre ser a criança surpresa, né? E todos aqueles acontecimentos em Sintra, né? Que envolveram o Dune, a Paveta, enfim. Ah, há algo que povoa o imaginário infantil da série, que é a sensação, a fabulação, a fantasia. Ela não apenas lida com o Geralt porque ele é o Geralt, o desconhecido, o cara que achou ela dentro de uma floresta densa. Ela lida com ele a partir do momento que ela reconhece e sabe quem ele é. Ela lida com ele também fazendo projeções fantasiosas a ele, né? De ser a criança, da criança surpresa, deles estarem ligados. Isso povoa o pensamento da Ciri, povoa o imaginário daquela criança. E isso é muito importante também para o sentimento que a Ciri tem em relação ao Geralt, né? Quando você coloca uma adolescente, uma figura mais madura, você perde um pouco dessa fabulação, dessa fantasia infantil que é muito fundamental na minha maneira de analisar, no meu conceito, para o momento do início da obra. Então, essa foi uma decisão que a Netflix teve, de retirar a Ciri pequenininha da série, o que eu não teria feito, independente se a série for dar lucro, for uma série longeva ou não, porque eu acho um aspecto muito importante, muito importante, de nós termos contato com aquela Ciri que foi criada em, em Sintra também, né, ou com o comportamento dela mimado, monárquico, né, de princesinha, e também com as fabulações que ela tinha em relação a ser destinada ao Geralt, ter uma ligação de âmbito sobrenatural, digamos, com o Geralt. Esse pensamento infantil, essa fabulação infantil, para mim, ela é muito importante. Sobre ainda a Freya Allan, embora ela tenha 17 anos, ela parece bastante jovem, né? Ela parece muito mais nova do que ela realmente é. E, obviamente, eu tenho certeza absoluta disso, que esse aspecto também influenciou a decisão final da Netflix, né, dos produtores, em escolhê-la para o papel. Claro, ela deve ser uma atriz capaz também de interpretar de maneira concisa, né, de maneira assertiva o papel, mas eu acho que a aparência mais nova também foi interessante, né, nessa escolha. Eu acho que também teve influência nessa escolha. Sobre os cabelos, tem muita gente reclamando, né, sobre a tonalidade dos cabelos. Se nós tomarmos Geralt e Cirilla, né, a princípio muitos vão achar que os cabelos deles são iguais e tal. Mas quando nós vamos aos livros e consultamos o material, nós percebemos que o cabelo do Geralt ele é descrito mais como cabelo branco, né, que é muito em virtude também do processo que ele sofreu, né, com os mutagênicos, né, que realmente mutaram o corpo dele e transformaram o corpo dele no corpo de um bruxo, né, um Witcher propriamente. Os cabelos do Geralt são brancos. Os cabelos da Cirilla aparentemente são brancos também, né, mas na verdade, descritivamente, eles são cabelos que tendem a um tom mais prateado, platinado, digamos. Não seria prata, mas algo mais platinado. E o cabelo da Anya aqui, né? Anya não, confundindo com a atriz da Yennefer. Essa aqui é a Freya, Freya Allan. O cabelo aqui da Freya, ela é loirinho, né? É um loirinho bem clarinho, né? Ela parece até nórdica, uma atriz nórdica, né? Pelo tom de cabelo dela, embora ela seja inglesa, mas é um lourinho bem clarinho. A Ciri original, o tom do cabelo dela seria platinado e do Geralt branco, né? Mas são características estéticas, porque o povo reclama e tal, né? Que poderia sim
né, ser representado, por que não? Mas que eu acho que não tem grande peso assim não. O que interessa é como a história será contada, se o roteiro será bom, se o pacing será interessante. Eu acho que essas coisas são mais importantes, a meu ver. Mas vamos continuar aí com o trailer. Depois a gente volta e vê o que está sendo dito. When humans and monsters arrived, Tô me tentando mais as imagens. taught humans how to turn chaos into magic. Yennefer. Olha, a série tá maravilhosa em termos de cenário. Cenário e figurino. Tá? A Netflix não economizou dinheiro nesse sentido. Os personagens estão bem vestidos. Há quem vai reclamar do corcelete de couro do Geralt, ok, e tal, que não é muito fiel. Mas eu volto a lembrar, eu já tinha feito isso no vídeo anterior, que os trajes de um bruxo não são muito refinados não, porque os bruxos não ganham muito dinheiro, pessoal. Na verdade, aqui pelo que eu estou vendo no trailer até agora, e pude ver no trailer até agora, o Geralt, inclusive, ele está muito mais refinado e bonito em termos de traje e vestido do que necessariamente ele ganha como Witcher, tá? O Geralt ele passa muito tempo tendo que fazer trabalho para pagar a ceia, sabe, do dia, né? E passa fome muitas vezes, né? Principalmente no princípio da obra, né? Então a vida de um Witcher não é uma vida cheia de luxos, não. E os trajes do Geralt, no caso, estão até mais bonitos do que eu acho que ele teria dinheiro para arcar. Porque, para quem leu e consultou um pouquinho sobre armaduras, trajes mais bélicos, né? Não eram trajes muito baratos, não. Tá? Curtidores, forjadores, não cobravam muito barato, não. E a série até então, tudo que eu tô vendo em termos de traje, de figurino, tá bonito. Até as próprias dríades, elas estão muito bem trajadas para dríades. Elas estão muito bonitas, olha só o traje delas, né? Feito com muito esmero, né? Inclusive elas estão bastante limpinhas também para dríades, né? Para quem vive no meio do mato. Enfim, eu não vou ser chato, tá? São pequenos comentários mesmo. Aqui o Geralt lá. Eu tô achando o cenário assim muito bonito. E principalmente a fotografia e a iluminação. Muito, muito, muito bem feito mesmo. Em relação ao efeito da magia, né, levitação, tá também bastante satisfatório para mim. Tá tudo realmente muito bonito. Para quem se importa muito com o aspecto estético, eu acho que nesse ponto as pessoas que se importam realmente com isso não vão ficar muito chateadas. The humans slaughtered them. Chaos is the most dangerous thing in this world. Olha como a Freya Allan parece muito mais jovem do que ela realmente é. E agora, com a luz maior nos cabelos, aí sim, a gente está se aproximando realmente de um tom de cabelo próximo e real da Cirilla. A gente vai ter que esperar a série realmente para poder ver qual é realmente o tom de cabelo que usaram para ela. Porque depende muito, vocês estão vendo? Depende muito da iluminação da cena em questão. Tem horas que ela parece muito loirinha, tem hora que parece que o cabelo dela já é mais claro, né? Que tende mais ao platinado. Então depende muito da luz. É por isso que eu pedi para que vocês não dessem tanta importância para aquelas fotos que saíram, porque tudo depende de como você está fotografando, da luz que você está usando, como ela incide nos cabelos, né? Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver realmente como ficou, né? Para aqueles que realmente ligam, se importam muito com esses aspectos. Eu, pessoalmente, gostaria de ver a Ciri com o cabelo platinado, sim, porque eu acho que é uma característica muito importante do personagem dela. Mas eu não tô achando ruim não, tá? Não tô achando ruim não. E, voltando a ressaltar, a senhorita Allan parece muito, muito mais nova do que alguém com 17 anos. But without control, chaos will kill you. So that's all life is to you? Monsters and money. Eu acho que é That's all it Striga. needs to be. É Striga. Monsters and money. Essa to you? cena é realmente da So Striga. that's all life is to you?
Até o... né, até a aparência do monstro, ó, é a Striga. Provavelmente a série vai realmente introduzir, como os livros introduziram o Geralt pra gente. Né? O aspecto parece bastante um aspecto de uma Striga. Inclusive o cenário está muito semelhante ao que foi mostrado no The Witcher. Monsters and money. It's all it needs to be. Something out there waits for you. Sobre o Geralt, é notório que o Henry Cavill é um cara muito parrudo, né? Ele é muito forte, muito musculoso. Tem um aspecto aqui, eu acho que algo válido de comentar é que os bruxos, embora eles sejam considerados grandes guerreiros, um aspecto mutagênico dos bruxos é que os corpos deles ficam fit. E fit, né, no sentido de fitness, né, em forma, não significa necessariamente que os witches são maromba. Até porque, quanto maior o seu corpo, mais pesado o seu corpo, mais difícil você ter, mais dificuldade, né, você enfrentará quando você precisar fazer movimentos refinados. O que, como os witches são preparados para o combate, né, um cara muito marombento, né, os movimentos dele serão, de certa forma, um pouco prejudicados. Trazendo, por exemplo, algo bobo, né, mas eu acho que vem a calhar. Muitos de vocês devem ter visto Dragon Ball na vida, né? Lembram do Trunks fortão, né, o quanto que aquilo prejudicava os movimentos dele? Essa ideia que o Akira Toriyama usava lá, repete-se aqui. E não é uma ideia do Akira Toriyama, mas é de combate corporal em si mesmo. Né? Quando você é muito forte, é claro que a força te traz vantagens e benefícios. Mas os Witchers precisam fazer movimentos muito complicados, movimentos muito complexos. Eles precisam ter uma locomoção muito aprimorada, porque isso se dá por causa da natureza das criaturas que eles enfrentam. Muitas criaturas são, inclusive, insectoides. Então, piruetas, rolamentos. Quando você é muito forte, não é que você não vai conseguir fazer isso. A questão é que o movimento será mais lento e mais dificultado do que para uma pessoa que é mais magra. Né? Quando você passa pelo processo mutagênico e sobrevive a ele, são poucos, né, que sobrevivem, se tornam realmente bruxos, The Witchers, o seu corpo não fica forte necessariamente, ele fica resistente à doença, a envelhecimento, você envelhece também de forma mais lenta, né, mas não quer dizer que o processo mutagênico faz que você crie músculos. Mas os bruxos, né, o The Witchers, não são fortes, então são. Até porque eles trabalham o tempo inteiro, eles lutam com criaturas o tempo inteiro. Então eles estão em exercício físico o tempo inteiro. Então a musculatura deles é muito mais desenvolvida do que se comparada com um ser humano normal. Mas isso não quer dizer que os caras são fisiculturistas. Apareceu um novo inscrito aqui. Atrapalhou um pouquinho, mas nada. Problemático. Vamos lá. Já falo com vocês, pessoal. Até daqui a pouco. Mas assim... não quer dizer que eles são extremamente fortes, né, ou com corpos de fisiculturista. Na verdade, eles são bem mais magros. Isso é um aspecto. O Henry Cavill é um cara muito forte mesmo. Esse cara ele deve passar, sei lá, 4, 5 horas de academia por dia, porque o cara é forte pra caramba. Em termos estéticos mesmo, de aparência, ele deu um bom Superman. Uma pena que, nas questões cênicas, né, interpretativas, ele tenha sido muito inexpressivo. Eu não gostei do Superman que ele fez, honestamente. Mas o cara é muito forte, né? Isso difere um pouco do Geralt. Uma coisa que as pessoas têm reclamado também, eu acho coisas assim, pequenas, não são muito problemáticas pra mim não. Né? Volto a repetir. Muitas coisas que são questionadas e que as pessoas não gostam, né, ou até começam a difamar a série por causa disso, pra mim são coisas muito pequenas. Em relação ao aspecto também estético do Kevin, em relação à beleza. O Geralt ele não é bonito. Nos livros ele não é um cara bonito. O fato dele atrair mulheres ou
ficar com muitas mulheres, que é uma coisa recorrente, né, na série, tanto de games e dos livros, é mais pelo magnetismo pessoal dele do que qualquer outra coisa. E também até por exoticidade. Muitas mulheres são atraídas pelo Geralt porque elas têm a curiosidade de saber como é com um bruxo, né? Algo bem tosco mesmo. Mas é o que está escrito, pessoal. Né? Não sou eu que estou falando, é o que está escrito. Então, mas o Sapkowski descreve o Geralt como um cara que não é bonito. Ele não é bonitaço. Quem é bonitaça, quem é considerada uma das mulheres mais bonitas para o Geralt, né, no caso da opinião do Geralt, a mais bonita do mundo é a senhorita Yennefer de Wengerberg. Né? Parece que a série deu uma invertida nisso. Né? Eles não se preocuparam tanto assim com a aparência da Yennefer. Eu acho, pessoalmente, eu acho a Anya, a atriz, né, que vai fazer a Yennefer, né, Anya Chalotra, eu acho ela uma inglesinha bem bonita. Ela não é uma mulher feia, não, ela é bonita, gente, tá? Mas ela não é a Diana, ela não é a Mulher Maravilha, né? Ah, ela A Yennefer seria a Diana do mundo de The Witcher, né? Uma amazona linda, maravilhosa grega, né? E a Anya Chalotra não tem esses traços, esses aspectos. E na minha opinião, não é muito problemático, tá? Isso eu quero ver que tipo de Yennefer que ela vai interpretar. Para mim, eu acho que é o que pesa realmente mais nesse sentido. Vamos continuar? Né? Vamos lá. A gente está indo bastante devagarzinho nessa análise, mas vamos continuar. Something out there waits for you. Olha só. A série realmente não está economizando. Não está economizando. Aqui é uma cena, né? No palácio. Eu imagino que seja Sintra, né? Olha os trajes imperiais da cavalaria, da infantaria. Tá legal, pessoal. Né? Eles estão gastando, eles gastaram bastante dinheiro mesmo, né? Olha o chão, olha os detalhes. Tá realmente muito, muito bonito. Eu imagino que essa aqui seja a Calanthe, né? Provavelmente. Não sei. Veremos. Né? Mas enfim, em termos de armadura, trajes, está muito caprichado. Realmente eles não pouparam nem um pouquinho no âmbito monetário para fazer essa série. Pelo menos eu não vejo assim. This child will be extraordinary. Yennefer, imagine the most powerful woman in the world. Do you Olha, have what it takes? agora sim, as fotos não deixaram muito caracterizados os olhos violeta da Yennefer. E foi uma coisa que eu reclamei no outro vídeo, né? Que eu pontuei de certa forma um pouco ranzinza. Porque pra mim eles são fundamentais no estilo dela. Os olhos violetas, o perfume de lilás e groselha, é uma coisa que tem que estar sempre, sempre em voga. E também os trajes preto e branco. Isso não é apenas estética, pessoal, isso é conceito de personagem. O fato de ser violeta os olhos, de usar lilás e groselha como perfume, e ter a roupa preta e branca, como eu havia falado e explicado no vídeo anterior das fotos, vocês podem voltar se quiserem ouvir mais sobre isso, é que esses aspectos são aspectos que não são triviais, no sentido de que são apenas estéticos, uma roupa ou algo que a Yennefer utiliza para se apresentar socialmente. Isso faz parte do temperamento dela também. O fato de vestir preto e branco diz um pouco do humor da Yennefer, né? Dos extremos em que ela circunda devido à grande impulsividade que a personagem tem. Né? Ela vai do preto ao branco, né? Dependendo do dia, das intenções, dos objetivos que a Yennefer tem,
Ela é uma personagem impulsiva e de extremos. Os olhos violeta, o que ela escolhe para si também, né, as transformações que ela passa no âmbito da beleza, lembrando que as feiticeiras, originalmente, a maioria delas não são bonitas, elas alteram o corpo a partir do uso de magia, né? O que ela escolhe para si é algo que tem muita importância, porque a Yennefer também é uma personagem que carrega uma certa mácula, né, um certo estigma devido às deformações que ela tinha quando ela era criança, né? Ela se tornou bonita, mas muito em virtude também da magia. E os olhos violeta também são importantes porque não é apenas look, é devido ao impacto que isso tem no Geralt. O Geralt é muito impactado pelos olhos dela. E ele não lembra dela apenas no que diz respeito às relações que eles têm, né? Mas também na maneira como ela olha para ele, esse olhar, né, esse entreolhar, o que está contido, o sentimento que está contido nessa entrevista, né, nesse entreolhar dos dois. Ele lembra sempre, esse é muito recorrente na obra, dos olhos dela. Então os olhos dela precisam de destaque. E aqui, diferente lá das fotos, tá tendo, ó. Tá vendo? A série tá acertando na luminosidade, na fotografia. Isso está me agradando bastante. Eu não sei vocês, mas isso está me agradando realmente bastante mesmo. Eu tô gostando do que eu tô vendo. Vamos lá. You have what it takes. She's why they came. Nilfgaard já está invadindo então, né, os reinos do norte. Realmente. Tá contextualizado, mas apenas a idade mesmo, né, da Ciri que tá um pouco off. You can't outrun destiny just because you're terrified of it. It's coming. Da Ciri? Because you're terrified of it. Outrun destiny. Quem teve esse golpe psicônico aí? You can't outrun. Foi a Ciri. A princípio, quando eu bati o olho naquela figura que está no centro, alguém de vestido verde, me deu uma sensação de paveta. Mas ela é filha dela, né? Então, nada mais óbvio, sei lá, de ser percebido, né? Algo de ser contemplado. Mas né, parece que é a Ciri mesmo. Tá poderosinha já, hein? Nesse trecho aqui da história, ela não era tanto assim não, pra fazer um monte de gente voar pros cantos. Mas, ok, sem problema. Can't outrun destiny just because you're terrified of it. It's coming. Opa! A Ciri, a Yennefer no caso, né? Se apresentou normalmente como ela se apresenta. A Yennefer detesta ficar suja. É a Yennefer. But it's coming. Não sei. Terrified of it. It's coming. Essa é a Yennefer com banho tomado, né? A Yennefer é fissurada com limpeza, com classe, com apresentabilidade, né, social. Aquela é uma Yennefer mais esperada, né, em termos de aparência, normalmente, do que aquela que nós estávamos vendo até então. Provavelmente ela estava em apuros, né, em situações que impediam que ela ficasse realmente da forma apresentável que normalmente ela escolhe. Aqui, pela primeira vez eu estou vendo com mais facilidade, né, a Jodie May. Eu havia mencionado ela para vocês anteriormente, né, sobre o filme em inglês Sister My Sister. Ela é uma excelente atriz. Eu espero realmente que a série explore bastante tempo de cena com ela, porque faz muitos anos que eu não vejo essa atriz atuar. E quando ela era jovem, né, quando ela fez Sister My Sister, ela tinha mais ou menos a idade, né, aproximadamente a mesma idade que a Freya Allan tem hoje, né. A carreira dela também estava no princípio, né, ela era muito jovenzinha, e ela era uma atriz muito boa. E para ser Calanfe de Cintra, tem que ser uma atriz com um temperamento muito forte, realmente. Né? Porque ela não tem, como eu havia dito anteriormente, ela não tem, né, ela não é chamada de Leoa de Cintra,
gratuitamente, de graça. É por um motivo, né? O temperamento dela é muito forte. Eu espero que nós tenhamos muito tempo de cena com ela. Aqui no trailer, aparentemente, ela já está nas últimas, né? A Cintra está caindo. E embora sejam 8 episódios, eu espero que isso não aconteça muito no começo, não. Eu quero ver um pouco de Calanthe, até para também ver um pouco de Jodie May, né? Dessa interpretação dessa personagem que é muito importante para o início da saga. Né? A Calanthe, ela é uma personagem muito marcante, embora ela não seja recorrente na maioria dos contos, né, iniciais. Quando ela aparece, ela é uma personagem muito marcante. Ela ocupa espaço. Né? Então é algo que eu espero ver acontecendo na série e que ela não morra, por exemplo, no segundo episódio ou no terceiro episódio. É algo que eu gostaria de ver mais. Mas vamos ver. Vamos ver. Pelo jeito eu acho que vai ser pouco tempo de cena, infelizmente. Eu gostaria de ver mais atuação da Jodie May nesse sentido. Eu acho que é óbvio, né? Tá claro que a questão da Ciri, da história pré-Ciri, né, não vai acontecer, que é um tempo onde o Geralt realmente tem relações mais próximas com a Calanthe, conversa com ele, né, conhece a Pavetta e o Dune. Ali é onde nós percebemos realmente o temperamento, né, a força dessa mulher, né, o quanto ela cresceu e como ela conseguiu se tornar tão forte e proeminente no reino, né, ser uma governanta de respeito para os olhos de todos os outros governantes dos reinos do norte. Né, naquele princípio, naquela conversa que ela tem com Geralt, justamente na noite em que a Pavetta revela a gravidez dela, é que nós realmente percebemos como é essa personagem, né, o que consiste essa personagem. E é algo que nós não vamos ver na série, infelizmente, porque o fato da Freya Allan já estar velha, né, já representar uma Ciri adolescente, já nos dá claro indícios que esse prólogo, né, essas origens, talvez nós vejamos, mas talvez só por flashbacks ou coisas assim. Talvez seja esse o caminho que eles escolham nesse sentido. Vamos ver, né? É um pouco cedo mesmo para dizer. I can't do this without you. No matter what you choose, you'll come out bloody. Sabrina Glevzig? Eu acho que sim. Aquela feiticeira de máscara, eu acho que é uma feiticeira. Pelo traje, pelo estilo social, né, você já nota que é uma feiticeira. Não sei se é Sabrina Glevzig. Mas eu creio que sim, é de máscara. Esse momento aqui, eu acho que vocês irão reconhecer. Aqueles que leram a obra, eu acho que vocês irão reconhecer. Eu acho que é, né? É um encontro de feiticeiros. Eu acho que é, mas embora tenha umas coisas ali de fundo, né, bem provocantes. Talvez não, talvez eu esteja enganado. O que é isso? É um bacanal que está aqui? Parece que sim. É uma coisa também que a obra... vocês que leram sabem que a obra não é uma obra infanto-juvenil. É uma obra que trata de termos, né, de temas muito adultos. Né? Há momentos que a série tem a sua, digamos, o seu extremo, né? Chega a tocar em temas extremos e também temas de âmbito sexual. Né? Então eu creio que a Netflix, né, vai seguir esse caminho, né? Não vai ser uma série infanto-juvenil, não. Talvez a faixa etária esteja aí, né, entre 16, mais 16 ou mais 18. Acho que mais 18 não. Talvez mais 16 eu acho que sim. A não ser que ela queira explorar, né, tocar mais em cenas mais de conteúdo picante, né, mais sexual. Me lembrou de Olhos Bem Fechados essas cenas de fundo. Talvez nem seja a Sabrina Glevzig mesmo. Acho que não. Não. Provavelmente não. Mas parece uma orgia mesmo. No matter what you choose. De Olhos Bem Fechados, Feelings. You'll come out bloody. Olha, CGI.
É uma coisa que, onde eu vi também no trailer, não me desapontou, gente. Não me desapontou mesmo. É claro que se a série foca em encontros com monstros que o Geralt possivelmente tenha, obviamente que nós teremos contato com essa necessidade mesmo de construir monstros em CGI, né? E é sabido que a obra mesmo, os livros, não giram em torno do Geralt caçando monstros, né? Isso é coisa mais do game mesmo. Por ser um RPG, um jogo de mundo aberto, nós ficamos pegando contratos, indo de um lugar para outro, caçando criaturas e conhecendo também o lore, né? As origens delas, conhecendo um pouco a história dessas próprias criaturas, né? Quando a gente vai lá, começa a ler o bestiário, consultar o bestiário e construir, né, conhecimento acerca dessas criaturas. Mas os livros não giram em torno disso, né? Os livros são uma dramatização acerca das principais personagens dele. Geralt, Ciri principalmente, a partir do terceiro livro, né? A princípio o Jaskier e Geralt tomam maior cena, a Yennefer aparece um pouco nos primeiros livros, mas depois a trama gira mais em torno de Geralt e Ciri, mais da Ciri, porque como eu avalio, é uma história mais da Ciri do que do Geralt. O Geralt é os nossos olhos para o mundo. O Geralt é o que nos apresenta o cenário e as outras personagens desse mundo que o Sapkowski criou. Ele é o nosso condutor. É como se nós estivéssemos na garupa da Plótica, né? O Geralt é os nossos olhos. Enfim, estou dizendo isso para falar, né, para mencionar que não é uma série ou um game. No game na verdade mas não seria uma série ou não são livros voltados a um caçador de monstros. Ele não tem esse enfoque. É claro que vai ter um monstrinho aqui e acolá, mas não é o enfoque principal. Mas onde há, né, eu imagino que a série também não vai dar tanto enfoque assim aos monstros, mas onde houve, pelo menos aqui, ó, o bicho tá legal. Aqui, isso aqui é o que eu queria comentar. Os olhos. O efeito do mutagênico no Sr. Geralt de Rivia, né, o carniceiro de Blaviken. Isso me chamou a atenção negativamente, mas tudo bem, é relevável. A série está investindo tanto, está sendo tão cuidadosa em relação a algumas coisas, mas algumas outras ela não está ligando muito não. Mas aí vocês vão dizer, mas Corvo, são vários os tipos de fórmulas, de poções que o Geralt toma para poder combater com mais precisão contra os monstros. E eles têm efeitos fisiológicos diferentes. Verdade, mas eu acho que como não serão muitas caçadas e não serão muitas criaturas diferentes, a gente não verá muita variação orgânica desse uso de poções. É pedir demais, né, gente? Nem vem ao caso. Mas no caso desse efeito mutagênico aqui, a gente vê, né, a mudança nos olhos, claramente. Mas é algo muito comum nas transformações mutagênicas. Nós ficamos, né, com esse costume, por causa que, volto a dizer, é referência dos games. Quem nos dá essa ideia, essa referência estética foram os games, mais os games do que os livros. Que quando o Geralt toma os seus mutagênicos, o olho dele muda, mas normalmente a aparência dele fica mais pálida, os vasos sanguíneos são dilatados, ele fica com uma aparência muito monstruosa. Aqui está até bem limpinha, né? O Geralt está me lembrando uma possessão demoníaca, no caso, mais do que alguém totalmente intoxicado por uma poção extra, super, master blaster, tóxica, né? Aparentemente eu não gostei. A princípio eu não gostei desse aspecto do mutagênico aqui não. Mas são coisas pequenas. Em relação ao medalhão, né, ele já está mais visível. Agora ele está mais visível para todo mundo, né? Não é aquela desgraça, também não é aquela belezura dos games, né? Particularmente o medalhão do game, ele é mais bonito, né? Ele tem aquela cabecinha do lobo. Mas realmente a série está seguindo os livros. E nos livros é realmente uma medalhinha, assim. E a gente pode perceber que ela não é lisa, né? Que ela tem lá engravado, né? Como também é no livro. Nos livros também são assim. A imagem do lobo,
né, que diz respeito, né, faz referência à escola em questão. Os medalhões, eles têm uma importância, né, para os bruxos, no sentido de reconhecer foco mágico, né, de fazer com que o bruxo perceba, além do que ele já consegue com seus próprios sentidos, a presença de alguma entidade ou algum objeto mágico nos seus arredores, né. Ele tem uma função, no caso, então, mecânica, instrumental. Ele é importante nesse sentido. Mas em questões estéticas mesmo de uso, né, ele não tem a mesma expressividade e mesma importância que ele já teve no passado. Lembrando que quando nós começamos os livros, né, os Witchers, né, os bruxos, eles já são basicamente não apenas seres extintos, mas também o ofício está sendo já quase extinto, né? Digamos que Geralt, Vesemir, Coin, Eskel, Lambert, esses bruxos que restaram, né, que ainda trabalham e povoam, né, os arredores de Kaer Morhen, eles são um dos últimos mesmo da linhagem. Não apenas o ofício está sumindo, mas os Witchers também estão sumindo no mundo. São muito poucos, né? Muitas escolas ruíram, fracassaram, acabaram desaparecendo, né? Nós temos menções nos livros sobre a escola do gato, sobre a escola da víbora, principalmente por causa do personagem, né, do Boyart. Não vou falar porque posso dar spoiler para quem não leu, mas o Boyart, por exemplo, quando nós temos momentos com ele, nós temos referências sobre essas outras escolas. Mas enfim, nós não vemos bruxos delas, né? Não há esse contato, esse encontro durante a série de livros, até porque eles realmente estão extintos, são pouquíssimos os bruxos. Então essa coisa da identificação, que também fazia parte anteriormente, também era uma função do medalhão, apresentar-se como um bruxo de escola tal. Por quê? Por que isso é importante? Porque as escolas tinham filosofias próprias. Você ser da escola do lobo não era igual você ser da escola do gato, por exemplo. O treinamento era diferente, a filosofia era diferente, né? As diretrizes filosóficas dessas escolas eram diferentes. E até certo ponto eram tão diferentes entre si que criavam até rivalidades de uma escola entre outra. Mas quando os livros começam, já não tem mais essas escolas. Tem Kaer Morhen, sim, pura e simplesmente. Então até para se reconhecer, você é um bruxo da escola do lobo. Então já sei como você trabalha, você é uma gente boa, não é igual aqueles salafrários que gostam, dinheiristas que gostam de cobrar alto. Por exemplo, né, dando um exemplo aqui, como lá da escola, sei lá, da víbora. Antes, no passado, ter o medalhão era também dizer de onde vem e dizer quais filosofias se segue. Quando os livros começam, isso já está num passado muito distante, muito distante. Então o medalhão também não tem mais essa função. Então restou realmente apenas a função mágica. O medalhão de lobinho lá dos games é mais bonito? É. Mas digamos que esse medalhão aqui, ele é mais canon. Ele é canônico. Ele é mais próximo ao medalhão dos livros. E nesse sentido, ele é assertivo, né? Muita gente não vai gostar, muita gente não gostou. Mas realmente não tem por que criticar o aspecto estético dele por causa disso. Porque ele realmente está fiel à proposta dele, né? Em relação ao cabelo do Geralt, essa cena também me chateou bastante. É branco, gente, não é louro. Essa tonalidade loura está muito estranha, a meu ver. Mas, novamente, é coisa pequena. O que me importa mais é roteiro. O que importa mais é a qualidade mesmo de roteiro do que qualquer outra coisa nesse sentido, né? Não é um grande problema para mim. Longe disso. Mas podia ser melhor, né? Eles capricharam em muitas outras coisas. Por que não caprichar nesses aspectos, nesses traços étnicos, né? Característicos dos personagens que são tão importantes para eles? A atriz Marigold da série, aquela lá pode ser atriz, inclusive. Aquela que eu achei que seria a Sabrina Glebzig. Pode ser atriz. Talvez seja. Não sei. Pode ser uma prostituta de um prostíbulo, porque era uma orgia. Sei lá o que é aquilo. Enfim,
tô só chutando. Mas enfim, a atriz, ela terá cabelos castanhos na série. Não serão ruivos como nos games, porque eles são castanhos, né? Muitas coisas eles não negligenciaram, né? Muitos aspectos estéticos eles levaram em consideração. Mas por que outros não? E por que não exatamente aqueles que são muito característicos das personagens? Como é o caso do cabelo do Geralt, como é o cabelo da Ciri, né? Os olhos da Yennefer acertaram, mas a vestuária dela está muito mais voltado para o negro, e não tanto o preto e o branco. Essas duas cores elas são muito ressaltadas nas vestimentas. Está mais o preto. Então por que ser mais, digamos, hardcore, mais old school, com algumas coisas e não outras? Quais são os critérios que foram adotados? Por quê? Né? E principalmente negligenciando algumas que seriam muito mais, eu creio que questionáveis, questionadas mesmo, pelos fãs do que outras. Algumas coisas que eles realmente prezaram mais, muita gente nem vai ligar, não vai se importar com isso. E em compensação, outras que eles não ligaram, não importaram muito e não fizeram questão de ser exatamente conceituais e fidedignos com como é na realidade, e que as pessoas iriam reclamar, eles deixaram de fazer. Parece aqui até provocação, né? Não sei, mas parece, né? Eles poderiam ter evitado muita reclamação, né, gratuita assim das pessoas, e houve bastante, com esses detalhes, aqueles que são mais canônicos, preservar eles e mudar algumas outras coisas que não são tão importantes assim. Mas parece que não tiveram muito essa preocupação, né? Enfim, vamos lá. Aí acabou o trailer, né? Eu vou voltar a ele e deixar ele seguir, só pra gente ver o que está sendo dito, né? Porque eu me foquei, prestei mais atenção às cenas, e pra gente ver realmente o texto e talvez tecer algum comentário em relação a ele em contraste com as cenas, né? Agora eu vou prestar mais atenção e falar menos. Vamos lá. I remember hearing stories about witches. Is it true what they say? Elves are the original sorcerers of the continent. When humans and monsters arrived, elves taught the humans how to turn chaos into magic. And then the humans slaughtered them. Pera aí. Ele tá contando isso pra Yennefer? Com quem que ele acha que ele tá falando? Eu não sei até que ponto essa série vai ser literal. Ela não vai ser literal. Mas algumas coisas são simplesmente fora de contexto. Ele estava falando que os elfos eram os primeiros realmente feiticeiros do mundo. O que é verdade, né? Antes dos humanos, os elfos já conheciam, já dominavam, já trabalhavam com a magia há muito mais tempo. Muito mais tempo, né? Eles são criaturas milenares. E é claro que o contato com essas forças, né, com essa energia arcana e a maneira de manipulá-la, é claro que teve a influência dos elfos. E aquele cara, que deve ser um feiticeiro também, não sei, está falando isso para a Yennefer, aparentemente. Né? Como vocês podem ver aqui, o olhinho lá, ó, violeta. Né? Essa aqui é a Anya. Ele falar isso pra Yennefer é meio estranho, né? Porque a Yennefer, gente, eu lembro do áudio anterior, eu falei, a Yennefer é uma anciã. A minha maior preocupação em relação a Anya não é o aspecto estético dela. Para mim isso tudo é superficial, né? A forma que ela aparenta ser, se ela parece ou não com a Yennefer, eu não me preocupo em relação a isso. Para mim isso é superficial. Para mim o texto tem que ser bom, o personagem tem que ser leal ao conceito dele. Ele tem que representar o que ele realmente é. E eu falei isso categoricamente no vídeo lá que eu fiz sobre as fotografias quando elas saíram. O que pesa no personagem de Yennefer de Wengerberg é a idade que Yennefer de Wengerberg tem. Ela é a mulher mais bonitona, aparenta ter lá, sei lá, 30 e poucos anos, que é a flor da idade de uma mulher, da beleza de uma mulher. Ok, mas isso é aparência.
A Yennefer é velha, ela é uma anciã. Ela mantém a aparência dela em virtude do uso da magia, né? Ou seja, uma anciã não afeta apenas o caráter estético. O estético é o que menos importa nesse sentido. O fato de você ser ancião é o fato de você ter viajado mais, você ter lido mais, ter estudado mais, ter tido contato com outras culturas, ter tido experiências de vida que te amadurecessem ou endurecessem. Ou seja, são aspectos que influenciam cognitivamente, intelectualmente, né, e no sentido comportamental também, da personagem. Você ser alguém de 70 anos, a sua mentalidade é completamente diferente para o mal, para o bem ou para o mal, né? Tem pessoas que retrocedem, são muito barbarizadas durante a vida, né? Que se tornam muito duras, estúpidas, mas enfim. Mas aquelas pessoas que têm um desenvolvimento intelectual considerável, a experiência de vida delas acaba tornando essas personagens muito fortes, muito potentes, né? A Yennefer é esse caso. E o meu temor era o fato da Anya ser muito jovem, ela tem 19 ou 20 anos, eu acho, não me lembro exatamente, mas ela é novinha, é que ela talvez seja uma personagem muito pesada para ela na idade que ela tem agora. Mas, Corvo, isso é arte cênica, ela tem texto para ler. Ok, ela tem. Ela pode realmente desempenhar esse papel. Tanto que eu não coloquei em dúvida a capacidade dela para interpretar um personagem tão vivido assim, né? O que eu depositei foi realmente nos roteiristas essa responsabilidade de retratarem uma Yennefer de Wengerberg realmente fiel ao dos livros, no sentido do conhecimento dela e da presença dela, que é algo que a idade dela que favorece nesse sentido. A Yennefer é uma personagem com vários traumas, com vários assuntos mal resolvidos, mas ela é uma personagem marcante, ela tem presença. Ela, quando entra dentro de um lugar, uou, Yennefer de Wengerberg entrou aqui. Entendem? Né? O temperamento dela, né, a presença dela é algo que requer muita experiência mesmo, o que torna o trabalho de interpretá-la muito difícil. E até então o que eu estou vendo pelo trailer é uma Yennefer numa situação muito frágil. Ela está chorando, ela está quebrada, ela está muito sentida com alguma coisa, e agora um carinha aí falando para ela que eram os elfos que ensinaram a magia, não sei o que. Então eu não sei exatamente aqui esse contexto aqui está fazendo referência. Se é um flashback, né? Se são vislumbres de um passado distante, se está mostrando um pouco as origens da Yennefer. Pode ser que eu esteja criticando aqui uma coisa que historicamente, né, temporalmente, é o que a série está apresentando aqui. Talvez aqui não seja o tempo presente, mas se for, é um problema. Alguém falar sobre feitiçaria, sobre magia para a Yennefer, como se ela não soubesse, é estranho. E uma coisa que tem me chamado a atenção, ela está muito quebrada, ela está muito frágil mesmo. A Yennefer tem um conto, né, que está lá no segundo livro, chamado A Espada do Destino, um conto que chama Um Fragmento de Gelo. Esse conto, se eu não me engano é o segundo do segundo livro, ele é uma aula didática sobre o temperamento da Yennefer e sobre as marcas, os estigmas que ela tem. A Yennefer, ela não se mostra frágil. Ela é reprimida a ponto de não se permitir demonstrar fragilidade ou qualquer, entre aspas, tá? Fraqueza. Ela sempre se mostra imponente. Sempre. Ela está destruída, ela está arrebentada, machucada, quebrada. Mas ela não mostra, ela guarda. Isso é repressão mesmo, né? Ela se reprime para não mostrar, por causa do orgulho dela, né? E a maneira como metódica, gelada que ela lida com as situações também, como ela corta vínculos afetivos que podem torná-la mais fragilizada, menos dura do que ela se tornou, para poder atingir os objetivos dela, ou até mesmo para sobreviver, é algo que está muito caracterizado naquele conto, Um Fragmento de Gelo. E diz muito do aspecto intelectual, da mentalidade da Yennefer de Wengerberg, né? E a Yennefer que nós estamos vendo aqui está bem diferente disso. Está muito diferente disso, né? E não foi só nessa cena não, vai ter mais cenas aí pra frente.
Chaos is the most dangerous thing in this world. But without control, chaos will kill you. So that's all life is to you? Monsters and money? It's all it needs to be. Something out there waits for you. This child will be extraordinary. Yennefer, imagine the most powerful woman in the world. Do you have what it takes? She's why they came. Bora. You can't outrun destiny just because you're terrified of it. It's coming. Find Guild of Rivia. A Yennefer tem realmente esses rompões I can't do this without you. ela junta e No estoura. matter what you choose, Eu espero que sejam essas situações que you'll come out bloody. sejam referentes a esses momentos. Aí, ó. Pra Yennefer fazer isso, tem que ser algo muito sério. Muito sério. Pra gente ver essa Yennefer aqui, é onde a bolha já estourou. Já explodiu, pessoal. Já arrebentou. Saco? É bem nesse sentido mesmo. Ela normalmente é muito metódica, objetiva, pragmática e muito reprimida. Muito, muito reprimida. E essa Yennefer que a gente está vendo é pura emoção. É puro sentimento. Ela explode. E quando a Yennefer faz isso nos livros, são momentos muito pontuais. Então, vamos ver o que vai ser, né? Tá, eu fico curioso com isso. Eu quero ver realmente qual direção que eles vão dar para Yennefer de Wengerberg. Talvez o que eu estava esperando e depositando enquanto uma dificuldade para Anya, no sentido de fazer jus a personagem naquele âmbito mental todo que eu estava falando, talvez nem seja necessário. Talvez o roteiro tenha pedido para ela uma coisa completamente diferente disso. Pode ser uma versão da série, da Yennefer da série, não necessariamente a do livro. É uma adaptação. E esse negócio de que a série é baseada nos livros, baseou-se até certo ponto. Até certo ponto. Né? Até o que é conveniente. Né? Eu acho que eu já havia falado isso no outro áudio, que a série já tinha demonstrado que teria esse tipo de postura, e eu acho que esse tipo de postura vai se confirmar. Né? É uma adaptação dos livros, não dos games, né? Mas até certo ponto. Então não me admira se a Yennefer realmente for uma personagem muito diferente daquela que nós encontramos nos livros. Interpretar, a Anya sabe. Né? Eu acho que está claro aqui, ela é muito expressiva. Eu gostei bastante da atriz. Não sei se ela vai encaixar com a proposta da personagem. Se eles deram uma outra roupagem para ela, né? Talvez. Mas vamos ver. Né? Eu espero, torço para que ela faça um bom trabalho. Eu acho que mesmo se a Yennefer for totalmente diferente da Yennefer do livro, pelo que ela já me mostrou de capacidade expressiva, de capacidade cênica, eu já acho ela muito mais talentosa que o Henry Cavill, por exemplo. Mas o Geralt não tem muita expressão mesmo, né? Então talvez, como eu havia dito no outro vídeo, talvez o Henry Cavill funcione como Geralt. Por causa dessa inexpressividade típica do personagem que, digamos, entra em contraste, né, com a incapacidade ou as limitações cênicas que o próprio Henry Cavill possui. Uma coisa que eu senti um pouquinho de falta, mas isso não é problema. Não é problema. Foi da voz mesmo do Geralt, do timbre de voz do Geralt. A gente acostumou muito, né, por causa dos games, com um tom de voz do Geralt, uma maneira de falar dele, o tom grave da voz, que é muito contrastante, muito diferente do Henry Cavill, né? Mas isso é coisa pequena, gente. É picuinha, ficar falando sobre isso, ou reclamando sobre isso. É coisa pequena, né? O cara tem que entregar o que foi pedido para ele, né? E o que nessa etapa eu coloco de expectativa e faço um certo movimento mais crítico e mais exigente é com o roteiro. Eles fizeram escolhas, as quais eu estou pontuando até aqui nesse áudio, que já está longo pra caramba. Fizeram escolhas e agora eles vão ter que se haver com elas. Que o roteiro seja coeso, seja fluido, entregue realmente
uma boa adaptação segundo as escolhas que eles fizeram. Se não, crítica é crítica e nós vamos criticar. Os efeitos da magia estão bons também. O CGI tá legal. Realmente satisfatório. Bem, então esse foi o trailer, né? E uma passagem que a gente fez por ele, esse comentário, vídeo comentário de trailer, que eu não tinha feito até então e resolvi fazer, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado e achado proveitoso essa análise, esse trajeto aí que nós fizemos, analisando algumas coisas do trailer. Não são opiniões fechadas, eu não sou o dono da verdade. Apenas expressei algumas ideias que eu tive, o impacto que o trailer teve comigo, assistindo com vocês, aí, né, ao vivo. E reforço o que eu falei no início do áudio. É cedo para falar de algumas coisas. O que nós temos são impressões de coisas fragmentadas, pequenos pedaços. Agora nós tivemos mais do que tivemos com as fotografias, inclusive coisas que desmentiram algumas primeiras impressões as quais nós tivemos quando tivemos aquele contato realmente com as fotografias. E assim a gente vai, né? A gente vai tendo contato realmente com o material e criando opiniões mais coesas, né? Mais sólidas a partir do material que a gente tem para analisar. Se vocês continuam achando interessante esse formato de vídeo e gostariam que ele voltasse a acontecer como aconteceu anteriormente e agora está acontecendo, falem aí nos comentários. Se vocês quiserem que eu analise os episódios também, faça algum comentário acerca da série quando ela sair, eu estou aí à disposição e talvez, se eu tiver alguma coisa relevante para falar, eu fale. Nesse caso, tanto das fotos como dos vídeos, eu acho que eu tinha coisas relevantes para dizer. Nem tão relevantes assim, mas algumas eu acho que foram relevantes. Se isso acontecer quando a série estiver sendo transmitida, né, quando ela estiver em exibição, se eu tiver coisas interessantes, eu creio que somem e agreguem alguma coisa, eu posso também estar fazendo. Ok, meus caros? Fica aqui o meu abraço e até a próxima.